E aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e o objetivo desse vídeo é ajudar a configurar e parametrizar o controlador de fator de potência da Embrasul CM4040, para a gente conseguir tirar o máximo de desempenho possível desse equipamento, certo? Vamos lá. Ao ligarmos o equipamento, uma mensagem criando combinações aparece na tela. Essa mensagem aparece sempre quando a gente desliga e liga o equipamento e basicamente é o equipamento iniciando o seu sistema. Tá? Então quando ela aparecer, significa que o equipamento reiniciou. Imediatamente depois de aparecer essa tela, aparece uma tela onde eu tenho na primeira linha o fator de potência trifásico e na linha de baixo a potência reativa inserida no sistema. Ou seja, se eu tenho lá 10 capacitores de 1 kVAR, um pendurado em cada uma das saídas e 6 deles estiverem inseridos, 4 desligados, o equipamento vai mostrar 6 kVAR. Então ele mostra a soma de todos os estágios. À medida que ele vai colocando, ele vai somando e esse valor vai aumentando e vai variando o fator de potência na primeira linha. Existe ainda nessa tela, na segunda linha mais à direita da tela, um sinal de alarme, onde o equipamento está te informando via tela se tu tem que tirar capacitores, na verdade ele vai fazer a operação. Você vai tirar capacitores ou inserir capacitores. Quando aparece mais, significa que tem que colocar mais capacitores. Quando aparece menos, significa que tem que tirar capacitores, tá? Porque o sistema está capacitivo demais. Então, via alarme, ele consegue informar o que ele tem que fazer, dependendo do tempo de disparo. Ou seja, ele percebeu agora, mas o tempo de disparo é maior, ele vai tirar depois quando chegar o tempo de disparo. Uma coisa importante aqui é termos um bom dimensionamento da granularidade, ou seja, dos valores dos estágios. Tá? Quando a gente coloca estágios muito grandes ou todos eles parecidos, o equipamento tem menos jogo para chegar no fator de potência que ele precisa. Tá? Então é importante um bom dimensionamento dos estágios para que essa dinâmica de inserção ou retirada seja mais efetiva. A gente vai falar um pouco melhor disso quando entrar na configuração dos capacitores. Clicando no sentido horário, no botão do sentido horário e percorrendo as telas todas no sentido horário, mas se clicar no anti-horário, volta basicamente. Tá? Essas telas aqui é o único comando que tu consegue fazer dentro das telas de visualização sem entrar na programação. A próxima tela, clicando no sentido horário, é o fator de potência das 3 fases, onde basicamente o equipamento vai mostrar ali o fator de potência da fase A, da fase B e da fase C, certo? É uma tela informativa, mas agora por fase e não trifásico como na tela anterior. A próxima tela, isso vai se repetir na fase A, fase B, fase C, as próximas 3 telas, percorrendo sempre no sentido horário. Eu vou ver as grandezas respectivas à fase, ou seja, na fase A, tensão, corrente e potência ativa. Na fase B, tensão, corrente, potência ativa. Fase C, tensão, corrente, potência ativa. Tá? À medida que vai aumentando o número, obviamente, os multiplicadores vão aparecendo em tela. Certo? Depois de percorrer as grandezas por fase, aparece assim, POT 3F. O que significa? Potências trifásicas. Esse 3F, ele é um símbolo que sempre vai indicar trifásico. Então sempre quando aparece 3F, significa que é alguma grandeza trifásica. E na POT 3F, nessa tela, eu vou ter lá, na esquerda, na primeira linha, superior esquerdo, eu vou ter potência ativa, abaixo potência reativa e à direita, abaixo, eu tenho o fator de potência trifásico novamente. Aqui, como se fosse numericamente o nosso triângulo de potências, aonde a gente vê aqui o valor instantâneo medido naquele momento, à medida que a dinâmica do sistema troca, varia aqui. As próximas telas, 2 ou 3, fase A, fase B, fase C, serão as distorções harmônicas totais, de tensão à esquerda, corrente à direita. São valores em percentuais para as 3 fases, ou seja, fase A, fase B e fase C. Aqui é importante, por que essa tela é importante? Essa tela é importante inclusive para depois da dinâmica de alarmes. Essa tela, ela mostra quais são os percentuais naquele instante. E isso é importante na hora do dimensionamento. Isso também é importante para acompanhar ao longo da vida útil do banco. Tá? Porque dependendo dos percentuais aqui, tu vai ter que tomar alguma ou outra alternativa com relação a dimensionamento ou proteção. Então é sempre importante dar uma olhada ou colocar algum tipo de alarme dentro das distorções. Se tu tem um perfil de carga onde tem a incidência muito grande de harmônicas, é bom tomar certo cuidado e dar uma acompanhada nisso aqui. Se tiver como colocar no supervisório, sistema de gestão, é muito importante acompanhar essa curva ao longo do tempo. Então fase A, fase B, fase C de DHT. A próxima tela é a versão de firmware, uma tela informativa. E depois eu tenho o relógio. O relógio é super importante, principalmente quando funciona integrado a sistemas. Tá?
Então, como esse equipamento ele também é um multimedidor, ou seja, tudo que ele mede, ele registra dentro da memória de massa dele, eu tenho a disponibilidade dessa informação pela porta Ethernet. Tá? Então, se eu tenho o horário bem definido, eu consigo acompanhar os eventos dentro de uma lógica temporal. Dia tal hora aconteceu tal coisa. Tá? Se tiver desconfigurado, a gente não tem mais esse vínculo de hora com o evento e ocorrência. Então é sempre importante deixar o relógio bem configurado direitinho, principalmente quando não usa em sistemas. A próxima tela é o endereço IP, caso ele esteja conectado a uma rede Ethernet, uma rede lógica de dados, tá? Então toda a regra de cabeamento estruturado está valendo aqui. Esse cara tem conexão com internet e Ethernet, dependendo da lógica do sistema e da topologia. A próxima tela é o consumo ativo trifásico, então o quilowatt-hora acumulado ao longo de todo o período. Ele vai acumulando esse quilowatt, então esse número vai crescendo. A mesma coisa para o consumo reativo indutivo e capacitivo, tá? Aonde ele vai mostrar os acumulados dentro do que ele mediu. É possível zerar isso depois das configurações, mas é uma tela crescente, um acumulador. Então essas grandezas aqui vão aparecendo na tela caso queira acompanhar ou fazer algum tipo de registro, mesmo que seja em planilha. Por fim, caso o cliente opte por ter a gestão de capacitores, que é uma função desse equipamento, tá? O GESCAP que a gente batizou aqui, aparecem as temperaturas 1 e 2, canal 1 e 2, onde é possível acompanhar a temperatura ambiente, ou de algum banco, ou dentro do banco, ou próximo à célula. O projetista, né, o integrador que for instalar isso aqui, ou for acompanhar esse equipamento, pode escolher esses dois sensores em algum lugar dentro do banco. Tá? Mas a lógica aqui é que o usuário pode acompanhar aqui na EHM a temperatura naquele instante. Então essa curva também é registrada para a gente vir acompanhando, principalmente com relação a manutenções, né? Então a curva de temperatura, se tiver o opcional de temperatura, os sensores PT sem acompanharem, é aqui que aparece nessa tela. Passando para a direita, tem o nome do equipamento, 14040, número de série, uma informação importante por causa do equipamento, notas e tal, toda a estrutura. Então não é só aqui que tem, o próprio firmware também mostra. E volta para a tela inicial, aonde a gente encerra as telas de visualização do equipamento. Então a gente percorreu todas elas, tá? Obviamente ele tem coisas que ele registra dentro da memória que ele não mostra aqui, então só acessando a memória mesmo, porque são coisas que tem que ser acompanhadas por gráficos ou linhas, né? Mas agora a ideia é, no próximo vídeo, nós vamos entrar na parametrização. A gente vai clicar em prog e vai começar a interagir, vai trocar as informações dos equipamentos, tá bom? Até a próxima!